está aqui não para cuidar de 50, 10 ou 15 pessoas, mas que a igreja te convidar para servir e para dirigir a 16 milhões de pessoas. O que você pensaria? O que você falaria? Quais seriam as suas primeiras palavras? Vocês sabem que o pastor Ted Wilson foi chamado por Deus para dirigir a sua igreja, o seu povo, em mais de 10 países, pelo menos 16 milhões de adventistas. E nesta manhã, eu gostaria de mostrar quais foram as suas primeiras palavras no sermão que ele pregou no sábado. Ele disse assim: buscarei conselho da Bíblia e do Espírito de profecia. Irmãos, o pastor Ted Wilson, ao se levantar diante do estádio com pelo menos 70 mil pessoas, as suas primeiras palavras no seu sermão inaugural foram: eu buscarei conselho na Bíblia, na palavra de Deus e também no Espírito de profecia. Nesta manhã, nós queremos conhecer o que a palavra de Deus ela fala sobre o dom profético ou sobre o Espírito de profecia. Nós queremos ver, irmãos, os benefícios do dom profético para a sua igreja, para a comunidade e para a nossa vida espiritual. Iremos fazer pelo menos 3 aplicações do dom profético, que são muito úteis para mim e para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. O título da mensagem é o dom de profecia na igreja remanescente. Na semana de oração, quantos de nós estivemos aqui ouvindo sobre o tema do grande conflito? Levante a mão, por favor. Um bom número de irmãos. Vocês lembram que o pastor falava muito sobre a igreja remanescente? E eu creio que todos nós sabemos qual é a igreja remanescente. É a igreja, irmãos, dos últimos dias. É a igreja que concluirá a pregação do Evangelho a todo mundo. É o último período da igreja cristã. E poderíamos afirmar que é o povo que aguarda a segunda vinda de Jesus. Todos aqueles que estão sentados nesses bancos, até aqueles que vieram estudar a Bíblia, já fazem parte da igreja remanescente. Amém? A igreja adventista do sétimo dia. Mas muitas vezes nós começamos a pensar: por que o pastor Ted Wilson? Por que eu, como líder, devo pensar assim? Que devo dirigir o meu departamento? Que devo coordenar o meu pequeno grupo? Que devo coordenar a escola sabatina? Com a Bíblia nas minhas mãos e com o Espírito de profecia. O que é o Espírito de profecia? Eu te convido agora a abrir a Bíblia em Joel capítulo 2. Nós iremos começar, irmãos, nessa primeira parte, a verificar o que a Bíblia Sagrada ela fala sobre esse assunto fascinante. Joel, capítulo 2. Abra a sua Bíblia em Joel, capítulo 2. Todo o capítulo 2 é muito importante para o povo remanescente. Então, eu te convido a em casa, quem sabe hoje à tarde, após o almoço, estudar e ler todo o capítulo 2, que é uma mensagem para cada um de nós. Vamos ao versículo 28. E a Bíblia diz assim: e acontecerá depois que derramarei o Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Verso 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Irmãos, a Bíblia tem uma promessa de que nos últimos dias o Espírito de Deus, o Espírito Santo, seria derramado sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizariam. As pessoas teriam visões. Sabe? Como se cumpriu essa promessa? Como o Espírito Santo foi derramado sobre a humanidade? Vamos agora ao Novo Testamento. Eu convido os nossos amigos convidados a abrir o livro de Atos e procurar o capítulo 2. Os irmãos também. E vamos ler, irmãos, a partir do versículo 16, no capítulo 2 do livro de Atos, que fica no Novo Testamento. Atos capítulo 2. Irmãos, o apóstolo Pedro e os 11 apóstolos mais, os 10, aliás, nessa ocasião,
Haviam irmãos recebido o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo se manifestou. E haviam várias nações representadas em Jerusalém, quase 20 nações. E esses irmãos não podiam pregar, porque haviam línguas diferentes naquelas nações, gregas e etc. E o Espírito Santo nos capacitou para pregar de acordo com a língua daquelas nações. E eles começaram a pregar. E a Bíblia diz, irmãos, que pregaram. E as pessoas que ouviram falar das grandezas de Deus, na sua língua materna. Alguns olharam e disseram: o que está acontecendo? Será que eles homens estão bêbados? E Pedro começou a explicar que não. O que estava acontecendo, irmãos, era o cumprimento da profecia de Joel, versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pedro explica, irmãos, às pessoas de Jerusalém, que aquilo que está acontecendo, irmãos, é o Espírito Santo sendo derramado sobre os discípulos, sobre a igreja cristã primitiva. Agora, irmãos, você sabia que essa promessa de Joel, ela não se cumpriu totalmente na época da igreja primitiva? Você sabe que a igreja primitiva, irmãos, com o poder do Espírito Santo, logo batizou 3.000 pessoas. Depois ela batizou 5.000 pessoas. E depois de Atos diz que batizou uma multidão. Essa profecia, ela não se cumpriu totalmente ali. E é fácil de nós entendermos. Porque os sinais, irmãos, que são apresentados, a partir do versículo 19, vocês podem acompanhar sinais na terra, sangue, fogo, vapor de fumo do céu, o sol se converte em trevas, e depois Jesus volta. Quando esses sinais se cumpriram? Muitos anos depois, no sexto em 1780 e 1833, esses sinais, eles aconteceram na terra. Logo então, o Espírito Santo nos começou a ser derramado em plenitude. Ele foi parcialmente derramado, nós podemos perceber na experiência da igreja primitiva, mas ele começou, irmãos, a ser totalmente derramado. Depois que esses sinais se cumpriram e começou o tempo do fim, a partir de 1844, por aquela época mais ou menos. E ele será totalmente derramado na sua vida, um pouquinho antes de Cristo voltar, no alto clamor e no apelo final que a igreja remanescente fará à humanidade. Nessa época, irmãos, quando os sinais se cumpriram, Deus começou, pouco a pouquinho, irmãos, a suscitar pessoas com bom profético. Eu gostaria de convidar você agora a abrir Apocalipse 19:10, ainda na pergunta que é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10 apresenta, irmãos, o dom profético, o espírito de profecia. No tempo do fim, Deus derramou seu espírito e ele levantou pessoas que tinham o dom de profecia ou o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A Bíblia diz, irmãos, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se nós descobrirmos o que é o testemunho de Jesus, iremos entender o que é o espírito de profecia. Alguns cristãos têm ensinado que o testemunho de Jesus é o testemunho que nós, cristãos, damos para as outras pessoas. É quando nós falamos de Jesus e do seu amor. Mas alguns cristãos têm pregado diferente. E segundo o livro do Apocalipse, no capítulo 1, eu te convido a ir buscando o testemunho de Jesus
Um grupo de cristãos tem ensinado, irmãos, que é o testemunho, a mensagem que Jesus tem para a sua igreja, para levar à comunidade. Vamos ver o que diz no Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos entender o que é o testemunho de Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. A Bíblia diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e ao testemunho de quem, irmãos? De Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Irmãos, Deus tem uma mensagem para a sua igreja, para que a sua igreja leve essa mensagem à comunidade. E como é que Deus envia essa mensagem? Jesus, irmãos, diz na Bíblia, tem um testemunho para o seu povo. E ele entrega esse testemunho através dos profetas. Nessa ocasião, irmãos, no livro do Apocalipse, quem foi o profeta? Como se chamava ele? João. Muito bem. Agora, para confirmar que o testemunho de Jesus é a mensagem que Jesus tem para a sua igreja, para a igreja remanescente, vamos ver o que diz Apocalipse 22. Apocalipse 22. Vamos confirmar, irmãos, as palavras do capítulo 1 em Apocalipse 22, versículo 20. A Bíblia diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente vem sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Quem é, irmãos, aquele que dá testemunho dessas coisas? Como se chama? Jesus Cristo. Podem falar, irmão. Sabe, irmão, Jesus tem uma mensagem para o seu povo. Tem um testemunho para o seu povo, para a sua igreja. Esse testemunho deve ser levado a todo mundo. E Jesus, irmãos, ele usa o espírito de profecia, ou o dom de profecia, para que o seu povo receba essa mensagem. Em palavras mais simples, Deus usa um profeta, como usou João. E na história da humanidade, irmãos, aqui está o espírito de profecia, é o próprio Espírito Santo que inspira os profetas a transmitirem a mensagem de Jesus para a sua igreja, e é a operação do dom. Mas na história da humanidade, muitas pessoas disseram assim: eu tenho o dom de profecia, eu possuo o Espírito Santo, eu possuo o Espírito de profecia, eu tenho a mensagem de Deus para o seu povo, para a sua igreja e para a humanidade. Alguns deles, irmãos, se tornaram muito conhecidos. O mais famoso de todos foi Nostradamus. Quantos de nós já ouvimos falar sobre o profeta Nostradamus? Vamos no gráfico, por favor. Todos nós já ouvimos. Ele é o profeta secular mais famoso de todos os tempos. Outros se tornaram muito populares também no seio religioso. Um deles foi Charles Russell. Inclusive, ele iniciou um movimento mundialmente conhecido hoje como as Testemunhas de Jeová. E é interessante, irmão, que esse cavaleiro, Charles Russell, disse que uma de suas profecias apontava o fim do mundo, ou a volta de Jesus, para usar uma linguagem mais simples, para 1914. Foi Charles Russell, um profeta verdadeiro. Ele pregou que Cristo voltaria, que o mundo ia acabar em 1914. Outro que também se identificou como profeta foi um jovem chamado José Smith. Joseph Smith. Ele também, irmãos, começou um movimento religioso que se espalhou em todo o mundo. É conhecido hoje como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. Foi José Smith, um profeta de Deus, tinha ele o dom de profecia, tinha ele uma mensagem para a Igreja de Deus e para a humanidade. Ele, através do seu patrocínio, irmão, chegou um livro à mão de muitas pessoas, chamado o Livro de Mormon. E na capa desse livro, há uma frase que eu quero que você grave. Está escrito assim:
o outro Evangelho de Jesus Cristo. Se alguém teve acesso a esse livro, vai ver que está escrito assim, o outro Evangelho de Jesus Cristo. Pois existe um profeta verdadeiro. Entenda, irmãos, que a mensagem dessa manhã não é nenhuma crítica aos nossos queridos irmãos cristãos e religiosos que estão espalhados por todo o mundo. É uma mensagem da palavra de Deus, para cada um de nós e para cada um deles. Houveram mulheres também que disseram, eu tenho esse dom, eu sou uma profeta de Deus. Uma delas foi Joana d'Arc, não sei aqui quem já assistiu o filme, mas até o filme se percebe que Joana d'Arc, irmãos, ela tinha alucinações e dizia que eram visões de Deus. Outra mulher foi Helena Blavatsky, que fundou a famosa Sociedade Teosófica e empreendeu o mundo com ideias espíritas. Se você está vendo essas fotografias, você já leu algo sobre esses personagens, percebeu que a maioria deles se levantou como profeta em que século? No século XIX. Na mesma época que Deus levantou o profeta verdadeiro para guiar o povo remanescente. Algumas pessoas se levantaram como profetas também, na mesma época. É interessante, irmãos, que o pastor George Knight, ele diz que nessa época, que Deus levantou um profeta verdadeiro, já nós devemos conhecer. Satanás levantou 500 pessoas, mas 500 ele descobriu que disseram que era o profeta verdadeiro, mas todos eram falsos. Como saber se o profeta é verdadeiro? Como saber se esses homens e mulheres eram profetas de Deus? Os irmãos gostariam de saber? Então vamos na Bíblia, a palavra de Deus. Existem alguns textos que foram distribuídos com os irmãos. Eu gostaria de agradecer o apoio deles. A primeira prova para saber se um profeta verdadeiro está em Isaías. E alguém está com esse texto preparado, é o capítulo 8, versículo 20. Eu vou dar alguns segundos para nós encontrarmos e depois nós iremos ouvir alguém que já está preparado, ler Isaías 8, 20 para cada um de nós. Vamos ouvir então Isaías 8, 20. Muito obrigado. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos recorrer aos seus ensinamentos, aos ensinamentos de Deus. Na sua versão, você pode me ajudar a ver, diz assim, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alma. Ou seja, tudo que o profeta falar tem que estar de acordo com a Santa Bíblia. Não pode contradizer a Bíblia. Há uma versão, irmãos, a versão Almeida, corrigida e fiel, que diz assim, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem assim, eles não têm luz. Ou seja, não são profetas verdadeiros. Não são profetas de Deus. A minha pergunta é, os cavalheiros e damas que se apresentaram como profetas no século XIX, falaram de acordo com a Bíblia e com a lei de Deus, só um exemplo. Charles Russell, você pode até, se quiser voltar à imagem, ele disse que Cristo voltaria e o mundo se acabaria. Os inimigos receberiam o paraíso em 1914. Pode responder. Jesus voltou em 1914, irmãos. Pela palavra de Deus. Não pode ser um profeta verdadeiro. E essa mensagem nós devemos ensinar aos nossos queridos irmãos que estão espalhados por todas as comunidades cristãs e religiosas. Vamos à segunda característica. Vamos ouvir agora Deuteronômio 18. Eu convido a abrir na Bíblia. Em Deuteronômio 18, versículos 21 e 22. Vamos a Deuteronômio 18. Você pode ir marcando na sua Bíblia, para que você também, na oportunidade que tenha, levar essa mensagem aos nossos queridos amigos. Deuteronômio 18, 21 e 22. Vamos ouvir forte.
Muito obrigado, irmão. Sabe, irmão, a profecia do profeta tem que se cumprir. O profeta verdadeiro, irmão, profetiza e as suas profecias se cumprem. Vocês lembram de Nostradamus que nós vimos na imagem? Não sei quem lembra que em 1998 disseram que uma de suas profecias pregava que o mundo ia se acabar naquele ano, 98, depois se falou em 2000. Inclusive havia até o mês de agosto, o dia eu não lembro mais. Sabe, irmão, que as profecias do profeta não se cumprem, ele não é um profeta verdadeiro. Vamos à terceira característica, está em números, pertinho de Deuteronômio. Você volta um pouquinho, números, capítulo 24, versículo 4. Números 24, versículo 4. Tem mais um irmão preparado para participar, lendo para cada irmão. Vamos ouvir. Muito obrigado, irmão. Sua versão é mais específica, dizendo: prostra-se, porém que olha aberto. Quando o profeta, irmão, tem visões de Deus, ele recebe essas visões com os olhos abertos. Vocês percebem que, estudando, irmão, o fenômeno do espiritismo, se você vê alguém sempre profetizando, dizendo que recebe visões de Deus, ele abre e fecha os olhos. Não são profetas verdadeiros. Não é a mensagem de Deus para o mundo, irmãos. Embora o mundo esteja mudado com a mensagem de Helena Blavatsky e com as mensagens espíritas que têm sido pregadas pelos médicos, inclusive nos filmes que mais está sendo popularizado é a biografia de Chico Xavier, o médico mais famoso do Brasil. O profeta verdadeiro precisa profetizar, ter visões com os olhos abertos. Essa é uma das características mais importantes. Vamos voltar ao Novo Testamento. O livro de 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1. 1 João 4, 1 a 3. Nós estamos correndo, irmãos, porque o tema é importante, nós precisamos estudar, mas não queremos descansar a igreja. Então vamos a 1 João 4, 1 ao 3, e vamos ouvir com atenção. Muito obrigado, irmão. O profeta, irmão, tem que ter Jesus como centro do seu ministério. E tem que confessar que Deus e Jesus haviam em carne. Você percebe, irmão, os profetas mais populares do mundo, tanto no meio religioso quanto secular, eles apresentam Jesus como uma figura mística que não encarnou. Sabe, a maioria deles, inclusive coisas ruins. Sabe, irmão, será que a pessoa que a igreja adventista diz que foi um profeta verdadeiro passa nesse teste? Eu gostaria que vocês vissem mais dois textos. Um está em Daniel, capítulo 10. Vamos voltar ao Novo Testamento, ao livro de Daniel, capítulo 10, onde a Bíblia apresenta mais uma característica que você não conhecia. Saiba que ela é uma característica do profeta verdadeiro. Daniel 10, 17. Eu sei que a maioria de nós não sabíamos dessa característica, então marque aí na sua Bíblia. Daniel 10, 17, vamos ouvir. Como foi? Pode o meu Senhor falar com meu Senhor? Pois quanto a mim, desde agora não é a pessoa de mim, nem fora. Muito obrigado, irmão. Nem fora ficou em mim. Quando o profeta recebe a visão, irmão, ele para e respira. O profeta de Deus, para ser um profeta verdadeiro, ele não respira durante a visão. Agora,
Eu gostaria de terminar com a última prova do profeta verdadeiro. Está em São Mateus, capítulo 7. Vamos seguir estudando a Bíblia, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder para nos libertar. Ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós queremos ser salvaguardados dos falsos espíritos, dos últimos dias, se queremos trazer familiares para a verdade, precisamos estudar a Bíblia sempre. Mateus 7, versículo 20, 22 e 23. Vamos ouvir.